Já reparou como, às vezes, aquilo que parece um simples favor pode esconder uma das maiores lições da nossa vida? Eu pensei que aquele fim de semana seria apenas sobre cuidar dos cachorros da família, Max e Buddy, enquanto todos se divertiam na praia. Mas o que parecia rotina comum se transformou em um choque capaz de mudar minha história para sempre. Talvez você também já tenha sentido a dor de ser tratado como peso morto, como se sua voz não tivesse valor dentro da própria casa. Essa humilhação silenciosa, que corrói por dentro, machuca mais do que gritos. Eu vivi exatamente isso, e foi nesse silêncio que descobri a manipulação psicológica mais cruel que já enfrentei. O detalhe curioso é que, enquanto eles aproveitavam o sol e a brisa do mar, eu tropeçava em uma verdade escondida dentro de uma gaveta. Uma pasta, simples aos olhos de qualquer um, mas que guardava laudos médicos falsos, uma procuração forjada e até um processo de interdição forçada. Era a tentativa clara de me transformar em estorvo descartável. Nesse momento, percebi que não era apenas uma mãe rejeitada, mas o alvo de um roubo de bens calculado. A ganância do filho, a manipulação da nora e o controle frio da sogra se uniam em uma trama que pretendia me apagar. Quem já confiou cegamente em alguém e depois descobriu uma traição familiar, sabe o quanto isso despedaça por dentro. Mas a vida tem um jeito curioso de virar a mesa quando menos esperamos. A dor invisível de ser deixada de lado pode ser justamente o estopim para a maior ruptura interior. E foi ali, entre lágrimas e mãos trêmulas, que nasceu uma força inesperada, quase como um grito de sobrevivência. Então, se você já foi traído, subestimado ou colocado de lado, convido você a me acompanhar nessa história. Porque o que começou como solidão forçada se transformou em uma virada inesperada. E pode muito bem servir de alerta, inspiração e recomeço para quem também precisa se levantar e exigir respeito. Aquele fim de semana começou como qualquer outro. Minha família decidiu viajar para a praia, deixando para mim a responsabilidade de cuidar de Max e Buddy, os dois cachorros da casa. À primeira vista, poderia até parecer um gesto de confiança, mas no fundo, eu sabia. Não era cuidado, era conveniência. Eu não era vista como mãe, mas como alguém disponível para servir, quase uma empregada invisível dentro da minha própria história. Enquanto eles postavam fotos sorridentes à beira-mar, eu arrumava a cozinha, organizava a sala e alimentava os cães. A cada prato lavado, sentia o peso morto de ser tratada como estorvo, como se minha presença só tivesse valor quando era útil para as tarefas domésticas. Essa humilhação silenciosa, que não vem acompanhada de gritos, mas de indiferença, é a que mais machuca. É como se apagassem a importância da sua existência pouco a pouco. Quantas vezes você já aceitou favores disfarçados de obrigações? Aqueles momentos em que pedem ajuda, mas nunca oferecem reconhecimento. É assim que começa o abuso emocional. Pequeno, quase imperceptível, mas constante. Eu já não sabia se estava ajudando ou apenas sendo manipulada, presa a uma rotina de solidão forçada que corroía minhas forças sem que ninguém percebesse. Max e Buddy corriam pelo quintal, abanando o rabo, trazendo-me alguma alegria em meio ao vazio. E eu pensava, como pode um animal ser mais leal do que pessoas de sangue? Essa reflexão martelava na minha mente, revelando a rejeição materna que se tornava cada vez mais evidente. Enquanto eles se divertiam no mar, eu mergulhava em um oceano de dor invisível dentro da minha própria casa. Mas é justamente nesses momentos de silêncio que a vida prepara suas viradas inesperadas. Eu não sabia, mas aquele fim de semana guardava uma revelação capaz de transformar minha existência. Às vezes, é no cotidiano banal, uma gaveta aberta, um papel esquecido, que encontramos as provas de uma traição familiar tão profunda que muda para sempre a forma como enxergamos o mundo. E assim, o que parecia apenas mais um dia comum de rotina e solidão se transformaria no início de uma história de ruptura interior. A partir dali, cada passo seria um convite para encarar não só a ingratidão de quem eu mais amava, mas também a chance de recuperar minha dignidade. Eu ainda não sabia, mas o relógio já estava contando para o momento da descoberta. Era um domingo ensolarado,
e eu tentava distrair a mente organizando o escritório. Enquanto passava um pano sobre a mesa, derrubei sem querer um copo d'água. Ao me abaixar para limpar, notei que a gaveta não estava bem fechada. Puxei-a, quase sem intenção, e lá estava, uma pasta parda com o meu nome escrito em letras firmes. Pequena, discreta, mas carregada de um peso que eu ainda não compreendia. Por alguns segundos, fiquei paralisada. Quem nunca encontrou algo aparentemente banal, mas que, no fundo, parecia gritar segredos escondidos? O coração disparou. Respirei fundo, tentando convencer a mim mesma de que poderia ser apenas papéis antigos. Mas algo em meu instinto dizia que aquele objeto não estava ali por acaso. Max e Buddy me olhavam atentos, como se pressentissem a gravidade daquele momento. Quando abri a pasta, a primeira folha me gelou por dentro. Uma procuração falsificada. Reconhecia minha assinatura, mas não lembrava de ter assinado nada parecido. O choque foi imediato. Folheei as páginas com as mãos trêmulas e cada uma parecia trazer um golpe novo. Ali estavam laudos médicos falsos, descrevendo-me como incapaz, e até documentos de um processo de interdição forçada. Sabe aquele instante em que o chão parece sumir? Foi exatamente o que senti. A pasta escondida revelava não apenas papéis frios, mas a materialização de uma manipulação psicológica calculada. Era como se quisessem apagar minha história, reescrever minha vida sem me consultar. E o pior, tudo aquilo havia sido construído dentro da minha própria casa, no espaço que eu acreditava ser meu refúgio. Enquanto folheava cada documento, as lágrimas escorriam sem pedir licença. Eu não estava apenas diante de burocracia, mas diante de uma traição familiar em sua forma mais cruel. A rejeição materna, que tantas vezes senti em pequenos gestos, agora tinha se transformado em algo oficial, escrito, carimbado. O que antes era dor invisível, agora tinha provas concretas. Naquele instante, percebi que nada mais seria como antes. A pasta não era apenas um conjunto de folhas, mas o gatilho de uma ruptura interior. Era o início de uma batalha pela minha dignidade. E eu sabia, dali em diante, cada decisão minha teria que ser guiada pela força interior, porque se eles planejavam me destruir, eu precisava aprender a sobreviver. Quando recuperei o fôlego, comecei a ligar os pontos. Cada documento daquela pasta apontava para uma verdade difícil de engolir. Meu próprio filho, Rodrigo, em parceria com Patrícia, minha nora manipuladora e apoiado pela sogra controladora, Dona Carmen, havia arquitetado tudo. Não era exagero, não era paranoia. Estava tudo ali, preto no branco, a intenção clara de me declarar incapaz. O objetivo? Usar a interdição forçada para vender a minha casa, tomar posse dos meus bens e financiar uma vida confortável para eles. Entre os papéis, havia até reservas em um asilo de luxo, já pagas em meu nome, como se eu fosse um estorvo pronto para ser descartado. A dor da traição familiar se tornava insuportável. Como uma mãe pode aceitar que o filho que embalou no colo agora planejava enterrá-la viva em vida? Essa constatação abriu uma ferida que palavras dificilmente descrevem. Era o abuso emocional em sua forma mais cruel. Transformarem meu amor e minha confiança em armas contra mim. Eu era vista como peso morto, como uma velha inconveniente que precisava ser silenciada. Cada linha daqueles papéis carregava a frieza de quem não apenas rejeita, mas apaga a existência de quem o trouxe ao mundo. Enquanto lia, os rostos deles desfilavam em minha mente. Rodrigo, o menino que tantas vezes defendi quando caía na escola. Patrícia, que sempre se mostrava solícita, mas escondia a ambição por trás dos gestos gentis. E Dona Carmen, que nunca aceitou minha presença como matriarca da família, agora coroando a conspiração como se fosse a líder de um teatro macabro. É curioso como a manipulação psicológica começa sutil, com pequenas críticas, olhares tortos, comentários sobre idade e capacidade. Até que, de repente, toma forma em um plano frio e calculado para roubar não só bens, mas a dignidade. Ali, diante daqueles papéis, eu percebia. Não era apenas uma questão de dinheiro. Era a tentativa de arrancar de mim o direito de existir plenamente. E foi nesse momento que uma chama começou a se acender dentro de mim.
Se eles eram capazes de tamanha crueldade, eu precisaria ser capaz de algo ainda maior: resgatar minha força interior. Eu não estava disposta a permitir que me tratassem como uma inválida. Ainda que as lágrimas caíssem, já se desenhava em minha mente o contorno de uma virada inesperada. Segurar aquela pasta nas mãos foi como sentir um peso esmagador cair sobre meu peito. O choque me paralisou, e por alguns instantes parecia que o ar não entrava mais nos pulmões. A dor invisível de perceber-se traída por aqueles que deveriam proteger é algo que atravessa a alma. Senti-me reduzida a um peso morto, como se já não tivesse valor, como se minha história inteira pudesse ser apagada com uma simples assinatura falsificada. Meus olhos marejados se voltaram para Max e Buddy, deitados ao meu lado. E foi impossível não comparar. Enquanto os cachorros me olhavam com lealdade silenciosa, a minha própria família arquitetava pelas minhas costas. Essa ironia doía, mas também servia como alerta. Às vezes, a fidelidade mais pura não vem do sangue, mas daqueles que estão ao seu lado sem exigir nada em troca. O coração disparava em um ritmo descompassado. Eu tentava organizar os pensamentos, mas tudo o que vinha era uma mistura de desespero e revolta. Como alguém que cresceu ouvindo histórias de superação pode imaginar que, um dia, teria que lutar contra o próprio filho? É nesses instantes que o abuso emocional deixa de ser teórico e se materializa, mostrando o quanto a rejeição materna pode destruir por dentro. Mas no meio do desespero, percebi algo importante. Aquela solidão forçada poderia ser também o início de uma ruptura interior. Era como se a vida me dissesse: ou você se levanta agora, ou será esmagada para sempre. E, mesmo sem saber como, eu sentia que precisava reagir. Porque se eu me calasse, estaria dando a eles a permissão para roubar não só meus bens, mas também minha dignidade. As lágrimas continuavam caindo, mas já não eram apenas de tristeza. Havia ali uma centelha de raiva, de inconformismo, que começava a se transformar em coragem. Eu ainda não tinha um plano, mas já intuía que o primeiro passo seria não me deixar manipular. A força interior que tantas vezes se esconde em nós começava a dar sinais de vida, pedindo para ser ouvida. E assim, entre soluços e pensamentos confusos, percebi que aquela seria a última vez que aceitava ser tratada como estorvo. Se minha família havia escolhido o caminho da traição, eu escolheria o caminho da resistência. Não sabia como nem quando, mas já sentia. Uma virada inesperada estava prestes a acontecer. Depois de horas com aqueles papéis espalhados no chão, uma certeza começou a se formar. Eu não podia esperar que a traição familiar se completasse. A dor invisível já era insuportável. Mas deixar que avançassem seria permitir que me apagassem de vez. Então, respirei fundo, enxuguei as lágrimas e tomei o primeiro passo de um contra-ataque silencioso. Peguei o telefone e liguei para o banco. A voz da funcionária soou educada, mas surpresa quando pedi o bloqueio imediato de todos os cartões. Uso indevido, respondi, com firmeza que eu mesma não sabia que tinha. E foi nesse instante que percebi algo novo pulsando em mim. Não era medo, não era raiva, era poder. Pela primeira vez em muito tempo, eu tinha a sensação de que estava retomando o controle da minha própria vida. Mas sabia que não podia enfrentar essa batalha sozinha. Foi então que liguei para Lourdes, minha amiga de confiança, quase como uma irmã. Com a voz trêmula, desabafei. Descobri que meu filho está tentando me roubar, e é pior do que você imagina. Do outro lado da linha, a resposta foi imediata. Estou indo agora. Em menos de meia hora, Lourdes estava na minha sala, pronta para me apoiar. Quando mostrei a ela a pasta com a procuração falsificada, os laudos médicos falsos e o processo de interdição forçada, vi seu rosto empalidecer. Maria, isso é crime. Eles podem ir presos, disse indignada. E ouvir essas palavras foi como receber um abraço em forma de verdade. Pela primeira vez naquele dia, senti que não estava completamente sozinha, que alguém enxergava minha dor e validava minha indignação. Enquanto Max e Buddy se deitavam aos nossos pés, silenciosos e atentos, Lourdes me ajudava a organizar os documentos, fotografar cada página e guardar tudo em segurança.
Esses gestos simples eram na prática meu escudo. Se eles queriam me declarar incapaz, eu mostraria que ainda sabia muito bem como me proteger. Era o início de uma dignidade recuperada, tijolo por tijolo, prova por prova. E, ao olhar para minha amiga, percebi que a vida sempre coloca ao nosso lado pessoas que valem mais do que qualquer laço de sangue. Lourdes era a representação viva de uma amiga leal, alguém que não me via como peso morto, mas como mulher capaz de lutar. E foi nesse contraste entre a manipulação psicológica da família e a lealdade de uma amiga que eu encontrei coragem para planejar meus próximos passos. Na manhã seguinte, quase sem ter pregado os olhos durante a noite, percebi que precisava de certezas além daquela pasta escondida. Não bastava apenas suspeitar. Era hora de confirmar até onde chegava aquela manipulação psicológica. Por isso, o primeiro destino foi o banco. Eu e Lourdes entramos na agência e, com o coração acelerado, pedi para falar com a gerente, Bruna, que me conhecia há anos. Expliquei a situação, ainda sem conseguir conter as lágrimas. Bruna ouviu em silêncio, digitou alguns dados no computador e, então, revelou a verdade que eu temia. Na semana anterior, Rodrigo havia tentado transferir R$ 80 mil da minha conta. O valor só não foi retirado porque a assinatura havia levantado suspeitas. O chão pareceu desaparecer novamente. Ali estava, comprovado. Não era apenas intenção, era roubo de bens em andamento. A gerente foi firme. Dona Maria, já bloqueei todas as movimentações. A partir de agora, só a senhora, pessoalmente, poderá autorizar qualquer operação. Aquelas palavras que poderiam soar frias em outra ocasião, chegaram como bálsamo. Era como se alguém tivesse colocado um freio na ganância do filho e da nora manipuladora. Pela primeira vez, senti que tinha o sistema ao meu lado. Do banco, seguimos direto para o cartório. Eu sabia que os papéis falavam de um processo de interdição forçada, mas precisava ouvir de alguém oficial. Fomos recebidas por Dona Silvia, uma funcionária séria que, sem rodeios, confirmou. Sim, havia um processo aberto em meu nome. Alegavam que eu sofria de demência progressiva e precisava de um curador. E claro, o curador indicado era Rodrigo. Cada palavra soava como facada. Não era mais apenas uma pasta esquecida em uma gaveta. Era um documento oficial, protocolado, carimbado. Era a rejeição materna transformada em lei. A dor invisível que me acompanhava se tornava pública, como se declarassem diante de todos que eu não tinha mais valor. Aquilo não era apenas injustiça, era crime contra idoso, com laudos médicos falsos servindo de arma. Ao sair do cartório, respirei fundo. O ar parecia mais pesado, mas minha mente estava mais clara. Se antes eu ainda nutria dúvidas, agora tudo estava confirmado. Minha família queria me silenciar, me trancar em um asilo de luxo e se apropriar da vida que construí com suor. Mas, em vez de me destruir, essa confirmação acendeu em mim algo mais forte, a certeza de que eu não seria vítima. Era hora de transformar a humilhação silenciosa em um contra-ataque cada vez mais firme. Era domingo à tarde quando o telefone tocou. O nome de Rodrigo apareceu na tela e meu coração disparou. Por um instante, pensei em não atender, mas algo dentro de mim dizia que aquela ligação seria decisiva. Respirei fundo, engoli a ansiedade e atendi. Do outro lado, a voz dele era leve, quase debochada, descrevendo como estava sendo maravilhoso o fim de semana na praia. Enquanto ele falava sobre a piscina, os passeios e a alegria de estar com a família, eu ouvia tudo com uma mistura de raiva e ironia. Ele não fazia ideia de que eu já havia descoberto a pasta escondida, confirmado no banco e no cartório cada detalhe da traição familiar. Para ele, eu ainda era a mãe submissa, a mulher que engolia em silêncio cada abuso emocional. Mal sabia que a ruptura interior já havia começado. Esperei ele terminar de falar e respondi com uma calma quase teatral. Claro, filho, fiquem à vontade, eu cuido dos cachorros. Do outro lado, silêncio breve, seguido de risadas com Patrícia. Mas, dentro de mim, o contra-ataque já estava armado. Eu tinha bloqueado os cartões, fotografado os documentos e preparado cada prova.
Era apenas questão de tempo até que eles percebessem que o jogo havia virado. Não demorou muito. Horas depois, o telefone voltou a tocar, mas agora a voz de Rodrigo estava desesperada. Mãe, os cartões não funcionam. Nenhum. Tentamos sacar, pagar o almoço. Nada dá certo. O que aconteceu? Aquele desespero era quase palpável, e por dentro senti uma chama de dignidade recuperada. Pela primeira vez, não era eu quem tremia, mas eles. Segurei o riso amargo e disse: eu cancelei todos ontem. Do outro lado da linha, ouvi Patrícia gritar nervosa, Dona Carmen resmungar e Rodrigo tentar costurar desculpas. Então, falei com firmeza. Descobri a procuração falsificada, os laudos médicos falsos e o processo de interdição forçada. Descobri tudo. Cada palavra era um golpe certeiro na máscara de manipulação psicológica que eles usavam contra mim. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rodrigo tentou balbuciar que eu estava confusa. Patrícia disse que tudo era para o meu bem, mas eu não cedi. Pela primeira vez, percebi que minha voz tinha o poder de desarmar a ganância do filho e a manipulação da nora. E naquele instante compreendi. Eu não era mais uma vítima. Eu era a peça central da virada inesperada que eles jamais previram. A noite caiu, e o barulho do carro entrando na garagem soou como o prenúncio de uma batalha. Meu coração acelerou, mas não de medo. Era a adrenalina de quem se preparou para o momento certo. Quando Rodrigo entrou pela porta, trazia nos olhos a sombra de quem sabia que o segredo havia sido descoberto. Patrícia, inquieta, mexia no celular, e Dona Carmen tentava manter ares de superioridade, mas dessa vez eu era quem ditava o ritmo. A sala estava arrumada, silenciosa, com a pasta de documentos sobre a mesa. Assim que se acomodaram, puxei cada folha e deixei à vista. A procuração falsificada, os laudos médicos falsos, o processo de interdição forçada e até o contrato do asilo de luxo. Reconhecem isso? Perguntei, com a voz calma, mas firme. O silêncio foi imediato, como se o peso das provas tivesse caído sobre eles. Rodrigo tentou se justificar, balbuciando frases desconexas. Patrícia, em tom histérico, dizia que tudo era para o meu bem. E Dona Carmen reforçava a ideia de que mulheres da minha idade ficavam melhores em instituições. Mas, a cada palavra, mais expunham sua manipulação psicológica. Foi então que me levantei, olhei nos olhos deles e disse: roubar meus bens não é cuidado. Me internar à força não é proteção. Me tratar como peso morto não é amor. As palavras ecoaram pela sala como uma sentença. Rodrigo baixou a cabeça. Patrícia começou a chorar, e Dona Carmen perdeu a firmeza da voz. Era a primeira vez que vi todos eles desarmados, confrontados não só pelas provas, mas pela força interior que jamais imaginaram que eu ainda tivesse. O abuso emocional que cultivaram por tanto tempo estava exposto à luz do dia. Então, veio meu ultimato. Vocês têm até o final da semana para deixar a minha casa. Levem suas coisas pessoais, mas nada além disso. Os cachorros ficam comigo, porque eles me trataram melhor do que vocês. O choque tomou conta do ambiente. Eles imploraram, pediram mais tempo, mas eu não cedi. A dignidade recuperada não aceitava mais concessões. Aquele confronto não foi apenas uma discussão de família. Foi o divisor de águas entre a submissão e a liberdade conquistada. Enquanto eles se encolhiam diante da verdade, eu finalmente me sentia erguida. Não como vítima de traição familiar, mas como mulher que impôs limites claros. E naquele instante, compreendi. Respeitar a si mesma nunca é crueldade, é sobrevivência. Na manhã seguinte ao confronto, a casa já não era a mesma. O silêncio que antes pesava como solidão forçada, agora tinha outro sabor. Era liberdade conquistada. Cada passo que eu dava pelos corredores parecia mais leve, como se as paredes respirassem aliviadas por não abrigarem mais tanta falsidade. A humilhação silenciosa que antes me prendia começava a dar lugar a uma dignidade recuperada. Rodrigo e Patrícia andavam como sombras, arrumando caixas, evitando meu olhar. Dona Carmen,
outrora tão altiva, saiu em silêncio, sem ares de comando. Aquele recuo não foi apenas físico, mas também simbólico. Eles já não tinham poder sobre mim. O peso morto que diziam que eu era agora havia se transformado em um limite imposto, claro e inegociável. Observar cada objeto sendo retirado da casa foi doloroso, mas também necessário. Não era apenas a saída deles, era a expulsão do abuso emocional, da manipulação psicológica, do roubo de bens planejado com frieza. Era como se cada caixa carregada pela porta fosse também um fardo retirado dos meus ombros. A casa, enfim, deixava de ser palco de traição familiar para se transformar em refúgio. Max e Buddy, como se percebessem a mudança, seguiam cada movimento atentos. Antes, obedeciam automaticamente aos comandos de Rodrigo, mas agora não desgrudavam de mim. Essa lealdade dos cachorros era mais do que companhia. Era símbolo de um amor genuíno que não precisa de sangue para ser verdadeiro. Eles se tornaram guardiões da minha liberdade, cúmplices do meu recomeço após os 60. Houve lágrimas, sim, mas não eram de tristeza. Eram lágrimas de libertação, de quem finalmente escolheu a própria paz. A rejeição materna havia me ferido profundamente, mas também me mostrado que respeito não se implora, se exige. E ao exigir o meu, percebi que a solidão pode ser muito menos cruel do que conviver com quem nos destrói por dentro. Quando o carro dele saiu da garagem pela última vez, fiquei na varanda e observei até desaparecer no horizonte. Não havia mais rancor, apenas a certeza de que aquele era o ponto final de um ciclo de dor. Pela primeira vez em muito tempo, respirei fundo e senti que a casa era só minha. E, naquele pôr do sol que iluminava o quintal, percebi. Eu estava livre, pronta para reconstruir minha história com minhas próprias mãos. Com a casa silenciosa e finalmente livre do peso da manipulação psicológica, percebi que precisava transformar aquele espaço. Não bastava apenas expulsar a dor, era necessário preencher os cômodos com novas memórias. Foi então que decidi reformar o quarto que antes abrigava Rodrigo e Patrícia. Tirei cada objeto que me lembrava da humilhação silenciosa e transformei o ambiente em um ateliê de pintura. As primeiras telas foram tímidas, pinceladas trêmulas como quem aprende a andar de novo. Mas, a cada cor que espalhava, sentia a força interior renascer. Pintar não era apenas um hobby, era um grito de liberdade conquistada. Retratei o quintal, o pôr do sol visto da varanda, até os olhos atentos de Max e Buddy. Cada quadro era mais do que arte. Era a prova de que a dignidade recuperada podia florescer em qualquer idade. Os vizinhos, antes distantes, começaram a se aproximar. Dona Sônia trouxe brigadeiros e palavras de apoio, revelando que sempre estranhou a forma como Patrícia me tratava, como se eu fosse estorvo. Ouvir isso foi duro, mas também validou o que eu já sabia. A rejeição materna não era fruto da minha imaginação. Era real, e agora todos viam que eu tinha escolhido me levantar. Lourdes, minha amiga leal, tornou-se presença constante. Aparecia com café, bolo e risadas que preenchiam os espaços que antes ecoavam solidão forçada. Juntas, reorganizamos a rotina, limpamos os rastros do passado e criamos novos rituais. Essa amizade era o contraponto perfeito à traição familiar. Enquanto o sangue tentou me silenciar, a lealdade escolhida me devolveu vida. Max e Buddy, inseparáveis, completavam esse recomeço. Antes vistos como responsabilidade, agora eram meus guardiões, símbolos de fidelidade verdadeira. A cada latido no quintal, sentia que eles me lembravam de uma verdade simples. Não importa quem nos abandone, sempre há lealdade em algum lugar. E essa constatação era combustível para seguir em frente. A cada dia, descobria que reconstrução não significa apagar cicatrizes, mas ressignificá-las. A casa transformada, o ateliê cheio de cores e as amizades renovadas eram testemunhos de que a vida pode florescer depois da dor. O recomeço após os 60 não era apenas possível. Era a maior vitória contra o abuso emocional que tentei suportar por tanto tempo. Alguns meses depois, quando a vida já parecia mais leve e organizada, recebi uma visita inesperada.
Era Rodrigo, meu filho, batendo a porta com um semblante abatido, muito diferente do homem arrogante que havia tentado me interditar. Estava mais magro, com a barba por fazer e os olhos cansados, como se carregasse nas costas o peso da própria consciência. Ao abrir a porta, hesitei, mas decidi ouvir o que ele tinha a dizer. Entrou devagar, quase encolhido, e sentou-se na poltrona que antes ocupava como dono da casa. Agora, porém, o papel havia se invertido. Max e Buddy permaneceram ao meu lado, indiferentes às tentativas dele de chamá-los. A lealdade dos cachorros era um lembrete silencioso de que confiança, uma vez quebrada, não se reconstrói com palavras fáceis. O clima era tenso, mas também carregado de expectativa. Rodrigo começou a falar com a voz embargada. Mãe, eu vim pedir perdão. Não aquele perdão desesperado do dia em que a senhora descobriu tudo, mas de verdade. Confessou que havia sido influenciado por Patrícia e Dona Carmen, mas reconheceu que a ganância também tinha sido dele. Admitiu que enxergar-me como peso morto parecia mais fácil do que enfrentar as próprias responsabilidades. Ouvir isso foi como receber uma faca e um curativo ao mesmo tempo. Eu o deixei falar sem interromper, observando cada palavra. Por mais sincero que parecesse, nada apagava a procuração falsificada, os laudos médicos falsos e o processo de interdição forçada. Respirei fundo e respondi com firmeza. Você não me perdeu por causa do dinheiro, Rodrigo. Você me perdeu por causa do desrespeito. A frase caiu pesada no ar, deixando claro que arrependimento sem mudança não valia nada. Ele chorou como criança, lembrando o menino que eu embalava quando tinha febre. Mas desta vez, não me deixei manipular pela emoção. Disse que, se realmente queria reconstruir algo comigo, teria de começar do zero, como adulto. Nada de dinheiro, nada de manipulação, apenas respeito. E se você quebrar essa regra uma vez, não haverá segunda chance. Foi meu limite imposto, claro e inegociável. Rodrigo assentiu em silêncio. Começou a visitar-me de forma esporádica, sempre com aviso prévio, mantendo o tom respeitoso. Eu aceitava sua presença, mas não baixava a guarda. A relação, se existisse, teria de ser construída sobre bases novas. E dentro de mim, compreendi. Perdoar não é esquecer nem permitir o mesmo erro, mas dar a oportunidade de provar, com atitudes, que o respeito exigido está, de fato, presente. Ao olhar para trás, percebo que toda aquela dor não foi apenas um castigo, mas um teste de sobrevivência emocional. A traição familiar quase me destruiu, mas também me deu a chance de provar que não sou um estorvo, nem um peso morto. Sou uma mulher com história, voz e força. E, acima de tudo, alguém que aprendeu que respeito não se implora, se exige. A solidão forçada que tanto temi se transformou em liberdade conquistada. Descobri que viver sozinha pode ser menos doloroso do que conviver com quem rouba nossa dignidade todos os dias. Aprendi a olhar para Max e Buddy e enxergar neles a verdadeira lealdade, aquela que não pede nada em troca além de afeto. Aprendi a olhar para Lourdes e entender que família é, muitas vezes, escolhida. Essa jornada também me mostrou que perdão não significa aceitar de volta quem já nos destruiu. Significa impor limites claros e não abrir mão da própria independência. Rodrigo pode tentar reconstruir laços, mas só o fará se respeitar a nova regra do meu coração. Dignidade acima de qualquer vínculo. E essa regra, agora, é inegociável. E eu me pergunto, e pergunto a você, quantas vezes você já se calou diante de um abuso emocional por medo de perder alguém? Quantas vezes permitiu que a manipulação psicológica fizesse você duvidar do seu valor? Talvez seja a hora de fazer como eu fiz, romper o ciclo, dizer basta e escolher a si mesmo, mesmo que chamem isso de crueldade. Não importa se você tem 30, 50 ou 70 anos. Sempre é tempo de uma virada inesperada. Sempre é tempo de reconstruir a própria vida, de pintar novas cores no ateliê da alma e de transformar a casa interior em espaço de paz. Sempre é tempo de se lembrar de que ninguém pode apagar sua história sem a sua permissão. E agora, deixo a você um convite.
Se essa história falou ao seu coração, compartilhe suas reflexões nos comentários. Escreva aqui como você tem imposto limites na sua vida. Sua voz pode inspirar outras pessoas a também se levantarem. E se quiser continuar recebendo histórias que tocam fundo e fazem pensar, inscreva-se no canal, ative as notificações e siga comigo nessa jornada de dignidade e superação.